ela foi integrada não só de juristas, mas sobretudo de técnicos de informática, que nos mandaram. Vieram bons técnicos das Forças Armadas, alguns técnicos de universidades, Ministério de Ciência e Tecnologia na época. Enfim, foi um mutirão. Gente de alta capacitação técnica e de boa vontade. Então conseguimos fazer uma urna eletrônica bem brasileira, que eu chamava por isso mesmo de tupiniquim. E eu dizia, nós temos que fazer uma máquina brasileira, simples e barata. E começou Tupiniquim, porém admirada pelo mundo todo, porque começou uma evolução que continua hoje, com voto biométrico e outras questões e inovações que virão pela frente, e criou um sistema, sobretudo, como garante o próprio TSE e com a credibilidade que a população tem pela justiça eleitoral, um sistema altamente confiável. Não é isso? Ah, sem dúvida. Então, a urna eletrônica ela reúne essas duas grandes questões. Primeiro, segurança, no sentido de tornar confiável, no sentido de que seu voto realmente está sendo dado ao candidato que ele deseja votar. Segundo, por ação imediata, não é? 2 horas depois da eleição, praticamente, sabemos quem está eleito. Nunca, sem nenhuma contestação séria. Estamos conversando com o ministro Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Carlos Veloso, que concede esta agradável entrevista ao Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, vai contar um pouco agora da sua vinda para Brasília. O senhor atuou na Justiça em Minas Gerais, mas num determinado momento o senhor veio para Brasília ser juiz e ministro. É verdade. Nos tribunais superiores. Foi isso. No ano de 1977, eu acabara de assumi em 76, o cargo de diretor da Faculdade de Direito da PUC de Minas, onde fui professor. E, aliás, me deram depois, até na minha aposentadoria, conferir o título de professor emérito. Também o que ocorreu na UNB, mas eu dizia, vim para cá convocado, juiz convocado no antigo TFR, Tribunal Federal de Recursos. Eram 13 ministros na época. Vim substituir o ministro Amarílio Benjamin. Depois substituí o ministro Décio Miranda. Então, ocorreram as listas, eu entrei na lista tríplice e fui nomeado, então, ministro do TFR, tomando posse em dezembro de 1977. Com a Constituição de 1988, houve a extinção do TFR e a criação do Superior Tribunal de Justiça. Então, ingressei no Superior Tribunal de Justiça. Uns episódios interessantes da minha vida. Por exemplo, eu estava em lista e estava convocado do TFR. Então, teve um julgamento momentoso, muito importante no TFR, e o meu voto foi um voto que definiu. E definiu justamente contra os interesses do governo da época. Era presidente da República o general Ernesto Geisel. Então, o ministro de Estado, a quem interessava a decisão, num despacho com o presidente Geisel, ele disse: olha, presidente, o homem que azarou o governo
está em lista para ministro efetivo do TFR. E o Geisel olhou para ele e disse: o senhor está dizendo que o ministro que azarou, que decidiu contra o governo, está em lista? É. Falei, então trata-se de um juiz de verdade. E nós precisamos de juízes de verdade, amanhã, inclusive, quando saímos do governo. Veja como são as coisas, não é? Fui nomeado, então, para o TFR, e lá fiquei até a criação do STJ, em 1989, a instalação do STJ. Então, passei a integrar o Superior Tribunal de Justiça. E, em 1990, fui nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Foi uma vida muito interessante no Supremo Tribunal Federal. Tenho a honra de declarar empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal o eminente senhor ministro Carlos Veloso. Um total de quantos anos no Supremo? Cerca de 16 anos. 16 anos. De 90 até 2006, janeiro de 2006, quando completei 70 anos e nos aposentam, né, nos degolam. Tive que me aposentar também na universidade. Fui presidente do Supremo, primeiro vice-presidente na presidência do ministro Sepúlveda Pertence. Essa dobradinha mineira atuou no outro. Pois é. O TSE e do Supremo, TSE também presidente, depois vice, depois da sucessão. É verdade, é. Eu fui vice do Pertence no TSE 2 vezes. Muito bem. Então, presidente em 99 do Supremo Tribunal Federal, foi quando começou-se a falar na CPI do Judiciário. E eu sempre achei, penso até hoje, acho até hoje, penso da mesma forma, que nós devemos lidar com os problemas do Poder Judiciário com uma certa cautela, com segurança, com firmeza. Eu sempre dizia, lugar de juiz que não honra a toga, na rua, é na cadeia até. Sempre dizia isto. Mas isso deve ser tratado com certa cautela, com certo cuidado, porque a força, a legitimidade do judiciário está na credibilidade dos seus juízes. Muito bem. Então começaram a tratar aquelas questões com estardalhaço, querendo fazer do judiciário a bola da vez. Eu me opus. Eu me opus até de certa forma, até com muita veemência. E encontrei do outro lado um grande combatente. Brigamos muito. O senador Antônio Carlos Magalhães. Mas interessante, viu? Era uma personalidade interessante. Ele presidente do Senado, eu presidente do Supremo. Tivemos grandes embates. Mas acabamos depois amigos. Ele fez questão de ir ao Supremo Tribunal Federal, na companhia do então presidente da Câmara, hoje vice-presidente da República, Michel Temer, levar a grande condecoração do Congresso para mim e nos tornamos, portanto, ao cabo, nos tornamos amigos. Ele defendia as prerrogativas do Congresso, eu defendia as prerrogativas do Judiciário. E com uma certa veemência da parte dele e também da minha parte. Tínhamos que fazer isto. Hoje eu tenho admirado muito a atitude do ministro Peluso, do presidente Peluso, do Supremo Tribunal Federal. Noto que ele cuida muito do prestígio do Poder Judiciário. Quando me aposentei, eu escrevi um artigo a pedido da Folha de São Paulo, publiquei na Folha, que eu disse, adeus jamais, vou continuar trabalhando, estou.
muito feliz na advocacia, não é? Elaborando meus pareceres. Então, hoje, mais do que nunca, eu digo, se o juiz tiver medo, a sociedade corre perigo. De modo que um judiciário forte é importante para a sociedade. Um judiciário acreditado é importante para a sociedade. Nesta sessão em que encerro a minha magistratura, ou deixo o serviço ativo da magistratura, muito me honra, muito honra os meus familiares. Muito bem, com essa profissão de fé na magistratura, o ministro Carlos Veloso participou desta nossa conversa dentro do programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço, Pedro.